Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista da Paz de Montes Claros. Seja bem-vindo você que nos visita também aqui através dessa plataforma. Nós estamos começando a nossa quarta da família. Eu quero convidar você a cantar nesse momento, declarando quem Deus é, soberano, poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele de quem nós precisamos e nós dependemos, em quem nós colocamos a nossa confiança. Então comece essa celebração declarando isso, colocando a sua fé nesse Deus que está conosco nesse momento. Cante isso para Ele. Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, é melhor do que viver. Aleluia. Boa noite, irmãos. Em mais um culto que nós temos a oportunidade de adorar o nosso Senhor, quero ler com você um versículo que se encontra em Isaías 57:15, que vai falar um pouco sobre como o nosso Deus é, sobre a essência desse Deus e sobre o poder dele.
Então é importante que você abra aí com a sua família, leia. Se puder anotar esse versículo, ele é muito importante e ele é muito esclarecedor. A palavra de Deus diz assim sobre o nosso Deus: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no santo e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É isso que o texto fala sobre o nosso Deus, é extremamente maravilhoso para nós. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que está acima de todos nós, um Deus que transcende a criação, um Deus que não pode ser confundido com a sua criação, um Deus que criou todas as coisas e que é superior a todas essas coisas criadas, e que nada da criação pode se comparar a Ele, inclusive nós. Mas esse Deus que está no alto trono, que está num santo lugar, esse Deus que habita a eternidade, que conhece todas as coisas, Ele escolheu se relacionar conosco. Esse Deus que é santo, Ele escolheu amar pecadores. Esse Deus que transcende todas as coisas, Ele escolheu se relacionar com a sua criação. E isso é maravilhoso, porque Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou sozinho, Deus não nos entregou a nossa condição, mas a palavra no texto que a gente leu aqui, de Isaías 57:15, afirma que Deus, Ele habita também no coração contrito, que Ele habita também nas pessoas que têm humildade para reconhecer as suas falhas. Esse é o nosso desafio. O desafio que o ser humano tem é reconhecer que é pecador, é reconhecer que está distante de Deus, é reconhecer que nada pode fazer sem Deus e deixar com que Ele faça todas as coisas, deixar com que Ele transforme o nosso coração, deixar com que Ele venha e restaure a nossa vida. Esse Deus, Ele está acima de todos nós. Esse Deus é um Deus santo, que não se mistura com o pecado, mas é um Deus que escolheu salvar pecadores. Ele salvou a minha vida, Ele salvou a sua vida, e Ele pretende salvar muito mais pessoas nessa terra, e para isso Ele nos convidou a cumprir a missão dEle, a pregar o Evangelho, a anunciar as boas obras, porque esse Deus escolheu se relacionar com a sua criação. Esse Deus, Ele escolheu amar a humanidade, e apesar de estar acima de todos nós, Ele veio, Ele habitou entre nós, se fez como um de nós, para que através desse sacrifício dEle, hoje eu e você pudéssemos ter vida. Hoje é uma noite que nós temos, mais uma semana, mais um dia, a oportunidade de agradecer a esse Deus, que não é um Deus distante, mas que é um Deus de perto, que não é um Deus que nos abandonou, mas é um Deus que nos acolheu. Agradecer ao nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus que se fez fraco para que nós pudéssemos conhecer. E nós iremos fazer isso através dessa oração. Senhor, nós agradecemos, Pai. Agradecemos porque um dia o Teu Filho se rebaixou à nossa condição humana, condição, Pai, de fraqueza, condição, Pai, em que Ele foi humilhado, em que Ele sofreu as nossas dores, e por causa, Pai, dessa obra, por causa, Pai, dessa ação dEle, hoje nós temos a plena certeza de que Ele conhece as nossas dores, Ele sabe as nossas angústias, Ele enfrentou, Pai, dificuldades maiores que as nossas, Pai. Por isso nós queremos, Pai, reconhecer que o Senhor é um Deus bondoso, que não nos abandonou. O Senhor é um Deus, Pai, que não nos deixa largados e solitários, mas o Senhor, Pai, é um Deus que tem cuidado de nós, Pai. E mesmo, Pai, com o mundo muitas vezes caindo ao nosso redor, mesmo nós não conseguindo entender as circunstâncias, nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor está conosco,
nos sustentando, nos encorajando a prosseguir. Mas esse culto, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, nos encoraje, Pai, para que a gente não venha abandonar e não venhamos perder a nossa fé. Nos sustente, Pai, para que a gente venha conseguir manter, Pai, nos mantermos no caminho do Senhor. Nós pedimos porque nós sabemos que nós não temos força para isso, mas nós temos a certeza de que o Senhor tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Por isso, Pai, fala aos nossos corações hoje através das canções e da palavra. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vai aparecer aí na sua tela as informações sobre dados bancários da igreja, número do Pix, para você que deseja contribuir através desses canais. Tire aí uma foto, um print dessa informação e guarde para que você consiga permanecer, mesmo estando de longe, abençoando, cumprindo com a sua responsabilidade e principalmente sendo um adorador, que adora ao Senhor participando do seu reino, sendo fiel, honrando com os compromissos que nós temos enquanto igreja, enquanto espaço físico, e indo além desse espaço, além dessas paredes, alcançando vidas que precisam de nós, ainda mais nesse tempo, onde nós sabemos que muitas pessoas têm passado por grandes necessidades, nós temos nos movimentado para abençoar pessoas, e você pode fazer parte disso também. Então, faça com que a adoração do seu coração também chegue ao Senhor através da sua contribuição com dízimos e ofertas. Enquanto nós vamos cantar essa canção, nós vamos declarar quem Ele é para nós, um grande amigo, que não nos deixa sozinhos. Ele é o Filho de Deus Pai, e através dele nós também somos filhos de Deus. Somos filhos por adoção, filhos amados. Temos em Deus essa certeza e podemos cantar com toda a sinceridade e alegria do nosso coração. Nele a gente pode confiar. Cante isso. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Eu conheci, cante isso mais uma vez. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Ele nunca nos deixa sós. Confiamos nele. Cante isso mais uma vez ao Senhor. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. O seu nome é
Jesus. Nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Cante, diga Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Nós temos tantos motivos para agradecer a esse Deus que não nos abandona. No último domingo, no último final de semana, nós celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, que mudou a nossa história por toda a eternidade, provando para nós o seu amor incondicional. Ele nos ama, e nós, ao conhecermos esse amor, precisamos correspondê-lo, precisamos amá-lo também, por quem Ele é, quem Ele é em nossas vidas. Então, ao cantar essa próxima canção, você vai reafirmar isso que nós já entendemos e cremos. Ele nos ama, Ele nos ama. Seu amor é intenso, é furioso, é sobrenatural. Mas enquanto você canta também, você precisa reafirmar em seu coração o quanto você precisa amá-lo e ser sincero no seu amor por Ele. Declare isso para Ele, olha. Nem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quão Ele me quer. Olha só. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Confiamos nesse amor demonstrado no Calvário. Cante sobre isso mais uma vez. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer, mesmo sabendo quem nós somos. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama.
do galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amará por toda a eternidade. E nós te amamos, Deus. Nos ajuda a destruir os ídolos do nosso coração, a entregar ao Senhor o devido lugar, o trono, para reinar sobre nossa vida, sobre tudo que nós somos e temos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já passou por algum momento em que você se sentiu solitário? Você se sente solitário? E durante essa pandemia, você já sentiu esse sentimento? Você já se deparou com essa condição chamada solidão? Uma pesquisa da BBC mostrou que os brasileiros, o brasileiro é o povo que mais sofre solidão durante a pandemia. Foi feita uma pesquisa em vários países do mundo e dentro dessa pesquisa, quem mais afirmou sentir solidão durante a pandemia foram os brasileiros. Cerca de 50% das 1.000 pessoas que foram entrevistadas, elas afirmaram que elas sentem solidão algumas vezes, frequentemente ou sempre. Então, certamente nós também estamos sujeitos a isso. Certamente muitos de nós também, se fôssemos responder essa pesquisa, também afirmaríamos que sentimos e que passamos, ou raramente, ou às vezes, ou constantemente, por esse momento que é a solidão. E o que é solidão? A solidão, segundo Gary Collins, que é um autor cristão, ele descreve a solidão da seguinte maneira: solidão é a dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos e significativos com outras pessoas. Ela envolve uma sensação de vazio interior, isolamento e anseio profundo. Mesmo quando cercado de outras pessoas, os solitários geralmente se sentem marginalizados, indesejados, rejeitados ou incompreendidos. Eu já me senti solitário. Eu já tive um forte sentimento de solidão com 20 anos de idade. Foi a primeira vez que eu saí de casa, saí de Uberlândia, fui para Belo Horizonte, longe da minha família, longe dos meus amigos, que eu tinha crescido a vida inteira próximo a eles. Eu cheguei numa nova cidade, numa nova igreja,
com pessoas que não faziam parte do meu convívio. E depois de alguns meses, eu percebi essa condição em mim, que era a condição de solidão. Em um determinado dia, eu me encontrei numa condição em que eu avaliei a minha situação ali, e eu percebi que eu estava extremamente solitário. Porque eu morava numa casa com vários seminaristas, variava entre 16, 18. Então, durante a semana, a casa era muito cheia. Durante a semana, não me sentia dessa forma. Mas no final de semana, muitos voltavam para suas cidades, inclusive o meu amigo que tinha chegado comigo, que era o Vinícius, ele voltava para a cidade dele. Muitos iam para suas cidades, muitos ficavam nas suas igrejas. Em BH a cidade é grande, então às vezes era inviável ficar indo e voltando. E a casa ficava praticamente vazia. E as poucas pessoas que ficavam na casa, eu não tinha intimidade com elas. E quando eu ia para a igreja, por mais que as pessoas ali me acolhessem de uma maneira muito boa, eu ainda não tinha intimidade com aquelas pessoas e eu me sentia solitário. Então, o final de semana, para mim, no começo, ali no meu primeiro semestre em Belo Horizonte, foi extremamente difícil, porque sempre que chegava o final de semana, eu sentia muito forte esse sentimento que é a solidão. A solidão batia na minha porta e ela me maltratava. E essa experiência pessoal que eu tive, ela é muito importante para que eu tivesse a capacidade de reconhecer o quanto que uma pessoa solitária sofre. Porque eu fui criado em uma família grande, eu tenho 3 irmãos, pai e mãe, então eu fui criado em uma casa cheia de pessoas, com muitos amigos, com uma igreja. Então, enquanto eu estava ali naquela condição, eu não me sentia dessa forma e não conseguia compreender as pessoas que se sentiam assim. Porém, depois que eu passei por esse momento, eu pude entender o quão difícil era e comecei a me sensibilizar com as pessoas também que enfrentam esse desafio. E por que a solidão é um problema que nos afeta tanto? E como a Bíblia vai orientar a pessoa que se sente solitária a vencer essa situação e a enfrentar esse desafio? Por isso eu quero ler com você apenas um versículo nessa noite. O versículo que se encontra em Gênesis 2. Gênesis 2, 18. E a palavra de Deus, lá em Gênesis 2, 18, afirma assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A gente está aqui na narrativa da criação. E é muito interessante essa narrativa, porque desde do início ela começa afirmando que tudo aquilo que Deus criava era bom. Começa afirmando que em todos os dias da criação, Deus olhava para a criação dele e ele percebia que aquilo que ele havia criado era bom. No entanto, quando ele cria a humanidade, e a princípio ele só criou Adão, e ele percebe que Adão estava sozinho, no único momento da narrativa da criação em que algo é descrito como não sendo bom, é o momento em que Adão é constatado sozinho, em que Adão estava solitário, em que Adão não tinha uma pessoa semelhante a ele. E é evidente aqui que esse texto ele fala assim de um contexto de marido e mulher, mas esse texto ele não se resume a isso. Não, esse texto não está afirmando que todas as pessoas elas precisam casar e de que a pessoa que não casar, ela nunca vai se sentir completa. O texto aqui ele está afirmando que era necessário que a humanidade tivesse pessoas semelhantes a ela. O texto aqui está afirmando que não era bom que a humanidade estivesse só, que não era bom que a humanidade não desfrutasse de comunhão íntima com outras pessoas. O texto vai afirmar para a gente que não era bom que a humanidade vivesse sozinha. E por que não é bom que a humanidade viva só? Por que eu e você ansiamos por termos relacionamentos profundos? Por que a gente tem essa condição
E isso se dá também ao fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, como vai narrar aqui no texto de Gênesis. O texto vai afirmar que somente o ser humano, em toda a criação, ele foi dado a ele uma condição superior ao restante da criação, que é a condição de ser a imagem e a semelhança de Deus. Nós carregamos dentro de nós elementos que nos fazem ser parecidos a Deus. E um desses elementos é o fato de nós sermos seres comunitários. Deus é um ser comunitário. Nós aprendemos na EBD e em diversas mensagens que a gente serve um Deus trino. E esse Deus é um Deus que se relaciona entre ele. É um Deus que, mesmo sendo um, ele habita em 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas vivem em perfeita harmonia e elas vivem completa entre elas. Não falta nada entre eles, não tem diferença de importância entre eles, apenas diferenças de função. E essas 3 pessoas, então, elas formam uma comunidade. Então, o nosso Deus é uma comunidade. O nosso Deus, ele se relaciona. O nosso Deus, ele é um ser pessoal e um ser relacional. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e nós também sentimos essa necessidade, a necessidade de termos relacionamentos profundos. A princípio, nós temos a principal necessidade do ser humano é se relacionar com Deus. No entanto, o ser humano também necessita se relacionar com outras pessoas e se relacionar de forma profunda. Mas também na narrativa da criação, já em Gênesis 3, a Bíblia vai afirmar que o pecado entrou na terra e bagunçou toda a criação de Deus. Que o pecado entrou e deformou tudo aquilo que Deus tinha feito. E agora, o homem e a mulher que tinham sido criados perfeitos, que viviam em perfeita harmonia, que viviam em perfeita comunhão, que não tinha diferenças que faziam com que eles se separassem, agora o pecado entra na terra e um se volta contra o outro. E a partir desse momento, a humanidade ela começa a enfrentar esse desafio, começa a enfrentar a consequência do pecado, e uma dessas consequências é a solidão. E como que a solidão afeta a humanidade? Como a solidão afeta o ser humano? Como a solidão nos afeta? Diante disso, como nós podemos nos portar diante dessa realidade, sabendo qual que era a condição ideal da humanidade, entendendo a nossa condição caída, entendendo que Deus quer restaurar todas as coisas em nós através de Cristo Jesus. É preciso então que a gente entenda algumas questões sobre a solidão. Primeiro, o que causa a solidão? A gente pode pensar em alguns movimentos e alguns motivos sociais. Primeiro, nós vivemos em centros urbanos. Nós vivemos cercados de muitas pessoas, nós vivemos próximos a muitas pessoas, mas nos centros urbanos, uma das características é que as pessoas estão próximas, mas elas estão muito distantes. Você vê o seu vizinho todo dia, mas talvez você não sabe o nome dele. Você passa na frente da pessoa que mora no seu prédio todos os dias, mas você não tem contato com aquela pessoa. Os centros urbanos e o crescimento deles tem causado isso. Tem causado um distanciamento não físico das pessoas, mas um distanciamento relacional. Nós estamos com muita dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas. Outra questão que tem dificultado as relações na humanidade hoje são as redes sociais. Porque as redes sociais nos dão a falsa compreensão de que nós nos relacionamos com as pessoas. As redes sociais nos dão a falsa sensação de que nós estamos nos associando com aquelas pessoas. E aí você tem 2.000 amigos no Facebook, 800 seguidores no Instagram, e você acha que aquelas pessoas são próximas a você. Você acha e você mede a intimidade que você tem com aquelas pessoas baseado em curtidas, em comentários, só que isso é muito superficial e isso não preenche o coração humano, e isso não preenche a necessidade do ser humano de se relacionar. E por mais que a gente não perceba isso,
as redes sociais, elas têm nos afetado e têm feito com que nós sejamos pessoas extremamente solitárias. E eu creio que a previsão para o futuro é de piora. Eu acho que a gente vai piorar nessa nossa condição de solidão, porque cada vez mais as pessoas elas estão tendo famílias menores. Cada vez mais as pessoas estão optando por não terem filhos. Cada vez mais os nossos filhos, eles não vão crescer como nós crescemos, em meio à família, com muitos tios, com muitos primos. Então, um dos lugares onde nós éramos protegidos da solidão, que é a família, a projeção para o futuro é que esses ambientes sejam cada vez menores. A projeção para o futuro é que as pessoas cada vez tenham famílias menores. Além disso, a sociedade ela tem perdido o conceito de honra que a Bíblia vai apontar, o conceito de honrar pai e mãe. Então a gente está vendo que cada vez mais as pessoas elas estão envelhecendo, a vida das pessoas, a expectativa de vida delas tem crescido, e muitas vezes com poucos filhos, ou às vezes com nenhum, ou então com alguns filhos, mas que abandonam esses idosos. Idosos também têm enfrentado muito a solidão. Nossa sociedade que abandonou a Deus, ela tem abandonado os princípios de Deus, e um desses princípios é a honra, e os filhos têm abandonado seus pais, e esses pais estão vivendo em extrema solidão. E cada vez mais idosos estão sendo descartados na nossa sociedade. Então esses são alguns motivos sociais que fazem com que a nossa geração ela seja extremamente solitária e com que projete um futuro que tende a ser pior. Só que existem alguns outros motivos, e esses motivos eles podem ser ocasionais. Circunstâncias da sua vida que fazem com que você se sinta solitário em um determinado momento. Essa solidão ocasional ela é gerada por algumas circunstâncias específicas. Por exemplo, o meu exemplo que eu citei, em 2015, quando eu mudei de cidade, saí de perto da minha família e dos meus amigos, ali eu enfrentei um sentimento de solidão muito grande. Então você pode enfrentar isso mudando de cidade, assim como eu mudei em um determinado momento. Você pode enfrentar isso quando seus filhos saem de casa, quando eles casam, quando eles vão trabalhar em outra cidade. Você pode enfrentar isso com a morte de uma pessoa muito próxima. Você pode enfrentar isso com desentendimento com alguma pessoa próxima que você tenha, que faz com que vocês se afastem. E você pode enfrentar isso numa pandemia, onde você é obrigado a se trancar dentro de casa e impedido de se relacionar com as outras pessoas de uma forma presencial. Circunstâncias fazem com que a gente, muitas vezes, se sinta solitário em determinado momento da vida. Só que essa solidão sua, ela pode ser um pouco mais grave, ela pode ser crônica. E essa solidão crônica, ela é quando esse sentimento ele se torna parte de nós. E a pessoa ela começa a pensar que a situação dela, a condição dela vai ser essa condição de solidão para o resto da vida dela. E aqui é um problema um pouco mais grave. E envolve timidez, baixa autoestima, insegurança e pode também envolver algumas questões psicológicas. Então, tudo isso somado faz com que a nossa sociedade ela seja uma sociedade extremamente solitária. E sabendo disso, sabendo do desafio que nós temos como igreja, sabendo do desafio que as cidades apresentam, sabendo do desafio que nós temos, como que nós podemos ajudar alguém que enfrenta a solidão? Como nós podemos ajudar as pessoas que estão solitárias, se sentindo só durante a pandemia? De que forma nós podemos fazer isso? Quais serão as oportunidades também que nós vamos ter no final de tudo isso? É isso que eu quero ver com vocês agora. Para isso a gente precisa pensar no papel da igreja. Qual que é o papel da igreja diante desse desafio que eu acabei de apresentar
para nós. O papel da igreja, a princípio, é lembrar da importância da pessoa humana. Lembrar da doutrina básica que a gente falou aqui, que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que o ser humano ele não foi criado para viver só. Que o ser humano ele é dotado de uma dignidade muito além de todo o restante da criação. E sabendo disso, nós devemos nos importar com pessoas. Nós devemos sim nos importar com o restante da criação, com a natureza, com os animais, mas tudo isso deve estar abaixo da importância que nós damos a seres humanos. Seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, foram criados para viver em comunidade. E nós que somos cristãos e temos essa consciência, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra religião, nós devemos dar atenção e importância à pessoa humana. Sabendo que o ser humano é importante, então, nós devemos demonstrar na prática que você e eu, que nós nos importamos com as pessoas. E de que forma, então, nós podemos fazer isso? A gente deve fazer isso, primeiro, lembrando das pessoas que estão com uma tendência de estar enfrentando esse desafio. Pessoas que passaram por circunstâncias recentes e que podem estar se sentindo fracas nesse momento, devem receber uma atenção maior da igreja. Pessoas que nós conhecemos, que moram sozinhas, que não têm contatos íntimos com outras pessoas, essas pessoas elas devem receber uma atenção especial da igreja. A viúva que acabou de perder o seu esposo, ela deve receber uma atenção especial da igreja, uma atenção especial dos irmãos. Pessoas que enfrentam depressão e que têm a tendência de se sentirem solitárias, nós devemos nos atentarmos para essas pessoas, para que a gente possa então servir essas pessoas e fazer com que esse sentimento ele seja destruído ou pelo menos amenizado. Então a primeira atenção que nós devemos ter é olhar para as pessoas que estão sofrendo, olhar para as pessoas que estão passando por circunstâncias adversas, olhar para as pessoas que aparentemente estão em uma condição que encaminha elas para a solidão. No entanto, nem sempre isso vai ser tão fácil de perceber. Nem sempre a pessoa solitária ela vai demonstrar isso para outras pessoas. Então a igreja não deve também focar somente nessas pessoas, mas ela deve dar atenção também de uma forma geral. De uma forma geral para todos e de uma forma especial para essas pessoas. E de que forma a gente pode fazer isso, e principalmente nesse momento que a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande de ter contato pessoal com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Agora que a gente está tendo essa dificuldade, de que forma a gente pode demonstrar isso na prática? Você pode mandar uma mensagem para a pessoa. Você pode perguntar para essa pessoa como ela está. Você pode mostrar para ela que ela é importante para você. Você pode orar com essa pessoa, pode mandar um áudio para ela com uma oração, fazer uma videochamada com ela e orar com ela. Você pode enviar alguma coisa para ela, mostrando que você se importa e que ela não está só. Seja alguma coisa simples, como um bolo ou um presente, qualquer coisa. Apenas para que essa pessoa ela perceba que ela não está só nos momentos que ela tem enfrentado de dificuldade. Isso é praticar o cuidado mútuo entre os irmãos. Muitas vezes nós pensamos que o cuidado, o cuidado da igreja é uma função somente dos pastores. E a verdade é que não. É uma responsabilidade que está a mais sobre os pastores. É uma responsabilidade que eu tenho a mais do que outras pessoas. Mas todos nós temos a responsabilidade desse cuidado mútuo, de demonstrarmos carinho, de demonstrarmos afeto, de mostrar para as pessoas, para os irmãos e para as pessoas que nos cercam que elas são importantes e que elas merecem cuidado, que elas merecem respeito, que elas merecem atenção.
Uma outra forma, aqui eu já estou falando um pouco mais pensando na nossa missão externa à igreja, pensando na nossa missão com as pessoas que estão fora, é praticarmos a hospitalidade. E hoje está um pouco difícil fazer isso, mas a gente tem que pensar nessa questão da hospitalidade como uma oportunidade que nós vamos ter depois que essa pandemia passar. Porque depois que essa pandemia passar, a gente vai poder avaliar quais foram os estragos psicológicos que as pessoas enfrentaram nesse tempo, e sabendo que os estragos vão ser grandes, as pessoas elas vão estar com o coração mais abertos e mais necessitadas de relacionamentos profundos. E você pode abrir a porta da sua casa para receber essas pessoas. Nós devemos praticar a hospitalidade. Hebreus 13, 1 e 2, vai falar o seguinte: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. A nossa sociedade, ela perdeu a característica de abrir a porta da casa para outras pessoas. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão ficando mais dentro de casa, impedindo cada vez mais a entrada de outras pessoas nas suas casas. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos relacionamentos profundos. Só que nós, discípulos de Cristo, nós somos chamados à hospitalidade. E a hospitalidade é abrir sua casa, é chamar a pessoa para tomar um café. E não se resume a isso, mas principalmente você criar contato íntimo com as pessoas. Criar um contato significativo com as pessoas. Por isso, a hospitalidade ela vai ser extremamente necessária depois que a pandemia passar, porque as pessoas elas vão estar carecendo de relacionamentos profundos. E isso para nós vai ser uma grande oportunidade, porque problemas para a igreja sempre podem se tornar grandes oportunidades. As igrejas, os discípulos de Jesus, eles não olham para o problema como um fim em si mesmo, mas eles olham com o problema sabendo que aquele problema ele pode trazer frutos. E um dos frutos que a gente pode colher em uma geração solitária é que as pessoas elas estarão com o coração aberto para relacionamentos profundos. E relacionamentos profundos, elas vão abrir o coração delas para ouvir da palavra de Deus, para ouvir da pregação do Evangelho. Essa é uma oportunidade única que nós vamos ter. Agora eu quero falar com você que enfrenta a solidão nesse momento. Quero falar com você que talvez é idoso e está há mais de um ano trancado dentro de casa. Com você que talvez sentiu a falta e a ausência de um pastor te fazer uma visita. Com você que está trancado dentro de casa e está impedido de se relacionar com os seus irmãos, com as pessoas que você ama e muitas vezes até com seus familiares. Me dirijo a você nesse momento que se sentiu solitário nos últimos dias, que está se sentindo solitário, ou você que se sente solitário há muito tempo. Eu quero dar alguns conselhos para vocês, sabendo que esses conselhos, eles são poucos diante da grande dificuldade que nós enfrentamos. Primeiro conselho para você que se sente solitário é: saiba que existe um Deus que está com você. Saiba que existe um Deus que se sentiu solitário. Saiba que existe um Deus que, ao vir à terra, e no momento mais crítico da sua vida, ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Ele foi abandonado por todas as pessoas que o seguiam. E ele foi abandonado pelo próprio Pai dele. Nosso Deus, Jesus Cristo, e nós lemos isso semana passada, no culto de Páscoa.
Na cruz ali, ele grita e ele mostra o extremo sofrimento dele, e ele pergunta, meu Deus, por que o Senhor está me abandonando? Você tem um Deus que sabe o que é ser solitário. Você tem um Deus que entende como é passar por essa dificuldade. Você tem um Deus que entende a sua dor. Por isso, o primeiro e principal conselho que eu tenho para te dar é se apegue a Deus nesse momento. Se apegue a Deus, porque Deus é a principal coisa que nós temos. Nós não temos nada mais importante do que Deus. Muitas vezes esse sentimento de solidão é uma falta de nos relacionarmos com outras pessoas, mas também pode ser uma falta de um relacionamento profundo com Deus. Por isso, nesses dias que você está em casa, não abra mão da sua leitura bíblica, não abra mão da sua oração, não abra mão das disciplinas espirituais que te aproximam de Deus e que fazem com que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Não abra mão de ter um relacionamento profundo com Deus. E o bom dessa pandemia é que ela mostra para nós que nunca foi falta de tempo, mas que sempre foi falta de disposição do nosso coração. Então você que se sente solitário nesse momento, se agarre a Deus como se Ele fosse a única coisa que você tem. E a verdade é essa, Deus é a única coisa que nós temos. No entanto, existem algumas outras coisas que nós podemos fazer. Busque ajuda. Busque ajuda. Não é vergonha você se deparar com essa condição e admitir que você está nessa condição. Pior é você ficar sofrendo sozinho. Por isso, busque ajuda. Não tenha vergonha de reconhecer que você se encontra nessa condição. Quero ler um texto que se encontra em 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta de Paulo. Uma carta extremamente dramática, porque Paulo está preso e próximo da sua morte. Ele sabia, ele tinha a plena convicção de que a morte estava próxima, e ele aponta aqui como ele estava se sentindo sozinho nos últimos dias da vida dele. A gente está falando aqui de talvez a pessoa mais importante, ou uma das pessoas mais importantes da história do cristianismo. A gente está falando do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. E olha o que o Paulo fala em 2 Timóteo 4, do versículo 9 até o versículo 11. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Paulo, no final da sua vida, nos últimos dias da sua vida, preso, estava sozinho. Estava sozinho e apenas um amigo dele estava próximo a ele, que era Lucas. E ele relata essa condição de solidão para Timóteo. E ele clama a Timóteo: Timóteo, vem depressa me visitar. E se puder, traga João Marcos, porque vocês me são úteis ao ministério. Os cristãos, eles também enfrentam isso. A queda também afetou os cristãos. Nós também enfrentamos solidão e isso não é vergonha. Por isso não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha vergonha de admitir isso para outras pessoas. Não tenha vergonha de contar isso para os seus pastores. Não tenha vergonha, se for necessário, de ir ao psicólogo para receber um auxílio. A primeira parte que a gente precisa entender é reconhecer essa condição para depois a gente ter a possibilidade de buscarmos ajuda. Não enfrente esse desafio sozinho. Saiba que existem pessoas que podem te ajudar. E por isso que eu não posso te passar mais conselhos. Existem inúmeros conselhos que a gente pode dar,
para uma pessoa que está se sentindo solitária. Só que, para cada pessoa, o que levou para cada indivíduo, o que leva alguém a sentir a solidão é um motivo específico. Sabendo que são muitos motivos, não tem como eu dar um aconselhamento aqui através da pregação. Por isso, procure pessoas que vão poder te aconselhar, que vão poder te ajudar, que vão poder identificar o porquê que você está nessa condição e que vão te dar ferramentas para você sair dela. Mas lembrem-se, se todas essas pessoas te abandonarem, se todas essas pessoas te decepcionarem, se todo mundo virar as costas para você, você ainda terá Deus, você ainda terá Jesus Cristo. O Jesus Cristo que nos afirmou que estaria conosco até o fim dos tempos, lá em Mateus 28, 20. O Jesus Cristo que orou a Deus, ele nos lembrou que ele ia enviar o Espírito Santo e que falou assim: e eu pedirei ao Pai que lhes dará o outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. A Igreja Batista da Paz, ela está à sua disposição. Mas por mais que a gente venha te decepcionar, e que é uma possibilidade muito grande devido à nossa condição de pecadores, nós queremos falar para você: Jesus estará com você até o fim. Ele prometeu. Ele prometeu que ele estaria com os crentes até o fim. E melhor do que isso, ele enviou o Espírito Santo dele. E a promessa do Espírito é que o Espírito também estaria conosco até o fim. Então não perca a esperança, porque Deus ele está com você. Sua igreja está com você. Não tenha vergonha de admitir para outras pessoas que você está passando por essa condição. Mas se você não está nessa condição, esteja com o coração aberto e com os olhos atentos para perceber pessoas que estão nessa condição e para ter a oportunidade de ajudar a essas pessoas. Por isso eu quero concluir com alguns pontos. A solidão é um dos grandes desafios da igreja contemporânea. E será cada vez mais um desafio para a igreja do futuro. Esse desafio é uma grande oportunidade que a igreja tem de pregar o Evangelho. Cristãos também enfrentam esse desafio. E muitas vezes não é fácil identificar essa situação. Muitas vezes não é fácil para a pessoa reconhecer. E muitas vezes também não é fácil para quem está próximo a essas pessoas perceberem que ela enfrenta a solidão. Por isso, olhos atentos e coração aberto para perceber essas pessoas. E por fim, a falta de um relacionamento profundo com Deus pode potencializar muito a solidão que a gente enfrenta. Nós fomos criados para ter uma relação íntima com o nosso próximo, mas antes de tudo, nós somos criados para ter uma relação próxima com Deus. Você pode ser próximo a muitas pessoas e mesmo assim sentir esse sentimento de solidão, porque existe dentro do ser humano algo que o move até Deus, algo que direciona ele a Deus, algo que faz com que esse ser humano tenha sede de Deus. Então talvez você está cercado de muitas pessoas se sentindo dessa forma. Saiba que Deus está com você e que esse Deus ele quer se relacionar com você. Eu termino me colocando à disposição para te ajudar. Me coloco à disposição para estar com você. Me coloco à disposição e eu tenho certeza que muitas outras pessoas também se colocam a nós criarmos relacionamentos profundos. Não sofra sozinho na pandemia.
Na pandemia, para nós pastores, é muito mais difícil reconhecer e saber que as pessoas estão passando por dificuldade. Não esconda isso da sua igreja, porque a sua igreja ela quer estar com você nesses tempos de dificuldade. Eu quero terminar essa mensagem desafiando você, que não passa por isso nesse momento. Abençoe outras pessoas, encorajando você que está passando por isso. Fortaleça a sua fé em Deus e busque ajuda. E terminar orando por todos nós, sabendo que Deus, Ele tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós, e pedindo a Deus força para que Ele nos ajude nos nossos inúmeros desafios. Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus próximo, o Senhor é um Deus que nunca nos abandonou. O Senhor é o Deus, Pai, que se rebaixou a nossa condição para entender as nossas dores. Pai, Jesus Cristo enfrentou a maior solidão de todas, que foi o afastamento completo do Senhor. Esse afastamento se deu por causa do meu pecado, Pai. Por causa do meu pecado, Cristo foi crucificado. E por causa do meu pecado, Ele foi completamente afastado do Senhor. E naquele momento ali na cruz, Ele exclama o quão difícil era para Ele estar longe de Ti, viver aquele momento na solidão, Pai. Cristo enfrentou e pagou pelos nossos pecados sozinho. Nenhum de nós estávamos lá com Ele. Os discípulos, Pai, abandonaram Ele no momento mais crucial. Ninguém estava com Ele, Pai, naquele momento de dor. Ninguém mais do que Jesus sabe o que é solidão. Por isso, Pai, eu tenho a certeza de que Jesus, Ele se importa comigo, se importa com os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, e Ele sabe que a nossa dor, ela não é frescura, sabe que a nossa dor, ela é uma realidade, e Ele é a pessoa mais interessada em transformar essa situação. Nos usa, Senhor, para abençoar quem enfrenta esse desafio. Usa a Tua igreja, Pai, para abençoar as pessoas que estão passando, Pai, por dias difíceis. E se existe algum entre nós enfrentando esse desafio, Pai, abençoe essas pessoas. Encoraje essas pessoas. Não deixe que o sentimento de solidão, Pai, tome o coração delas, mas que a esperança de dias melhores, que a esperança, Pai, da volta do Senhor preenche o coração dessas pessoas, Pai. Usa a Tua igreja, Pai. Usa a Tua igreja. Que após essa pandemia, Pai, os corações estejam férteis para ouvir da Tua palavra. Que após essa pandemia, Pai, e que durante ela, a gente esteja atento, com olhos atentos, Pai, para perceber as pessoas que sofrem ao nosso lado. Nos use, Pai, para curar pessoas. Nos use, Pai, para abençoar pessoas. Nós oramos confiados, Pai, porque um dia nós fomos curados pelo Senhor. Porque um dia nós fomos salvos pelo Senhor. E agora a nossa missão é espalhar esse amor a outras pessoas. Faça então com que a Tua igreja viva esse amor na prática. Que dessa forma o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você se sente só, saiba que o Senhor olha para você agora. E o olhar de Deus enche você de paz, enche o seu coração de ânimo, de alegria, de esperança. A fidelidade dEle é capaz de levar a nossa vida além do que nós podemos imaginar. Então finalize o culto dessa noite cantando isso. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim,
Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, Senhor, mais uma vez, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei. Minha vida mais além do que eu possa imaginar. Oh, sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Deus abençoe a sua vida, te dê um restante de semana de boas notícias, em nome de Jesus.